O livro do Êxodo. No primeiro vídeo, nós exploramos os capítulos de 1 a 18, que contam a história estrutural de como Deus resgatou os israelitas da escravidão, confrontando e derrotando Faraó ao oferecer uma maneira de escape através do sangue do Cordeiro. Deus então liberta seu povo, fazendo-os atravessar o Mar Vermelho e o deserto, onde surpreendentemente eles resmungam e reclamam. A segunda metade do livro do Êxodo começa com Moisés liderando Israel até a base do Monte Sinai, onde Deus convida a nação de Israel a entrar em uma aliança relacional. E aqui nós entramos em mais um momento chave da história bíblica, porque é aqui onde é desenvolvida a promessa de Deus para com Abraão. Então lembre-se, no livro do Gênesis, Deus promete que através da família de Abraão, todas as famílias seriam abençoadas em toda a face da terra. E aqui nós descobrimos mais sobre isso. Deus diz que se Israel obedecer aos termos da aliança, eles serão moldados pelas leis, pelos ensinamentos e o senso de justiça divina, que eles se tornarão um reino de sacerdotes, o que significa que eles se tornarão os representantes de Deus e mostrarão às outras nações como Deus realmente é. O povo de Israel aceita a oferta e então a presença de Deus aparece no topo do Monte Sinai. Estão todos entusiasmados e essa presença vem na forma de nuvens, de trovões, relâmpagos, e Moisés vai até o topo como representante do povo diante de Deus. E Deus começa a citar os termos básicos da aliança, os famosos 10 mandamentos. E esses são os termos básicos da aliança de como Deus e Israel se relacionarão. E depois disso, vem mais uma coleção de mandamentos, que completam os outros 10 mais detalhadamente. A lei sobre a forma de adoração de Israel, sobre justiça social, lei sobre relacionamentos, tudo para moldar Israel em uma nação justa e generosa, diferentemente das outras nações que circundam a nação de Israel. Então Moisés escreve todas essas leis e as traz para o povo, que novamente aceita avidamente entrar nessa aliança com Deus. E quando eles aceitam, Deus leva o relacionamento para um novo patamar. Ele diz para Moisés que quer que sua presença santa e divina habite no meio de Israel. E isto desenvolve um outro aspecto da promessa da aliança divina. Então lembre-se, após a rebelião da humanidade no Jardim do Éden, o acesso à presença de Deus foi perdido, mas agora, através da família de Abraão, a presença de Deus se torna novamente acessível, através dessa aliança relacional, e primeiramente com Israel, e depois para todas as nações. E em seguida, nós temos 7 capítulos detalhados de uma planta sobre essa tenda sagrada chamada de tabernáculo. Existe um pátio externo com um altar e no centro uma tenda. E nessa tenda há uma sala externa e uma sala interna. E dentro da sala interna, chamada de Santo dos Santos, existe uma caixa dourada chamada de Arca da Aliança. E esta arca possui criaturas angelicais no topo e é o local principal da presença de Deus. Existem muitos detalhes nesses capítulos e é importante saber que vários deles possuem valor simbólico. Vemos ali os anjos, o ouro, joias, aspectos que remetem ao Jardim do Éden, o lugar onde Deus e os humanos viveram intimamente juntos. E então, o tabernáculo é uma espécie de Jardim do Éden portátil. É o local onde Deus e Israel podem viver juntos em paz. Pelo menos em teoria, porque bem aqui algo sai muito errado. Israel quebra a aliança. Enquanto Moisés está no alto da montanha, recebendo as diretrizes para o tabernáculo, lá embaixo no acampamento, os israelitas estão perdendo a paciência. Então eles pedem para o irmão de Moisés, Arão, para fazer um ídolo na forma de um bezerro de ouro, para que eles possam adorá-lo como aquele que os libertou da escravidão do Egito. Olha que absurdo.
Agora a presença de Deus está lá na montanha, no alto da montanha. Eles podem vê-la, mas aqui estão eles, na base da montanha, quebrando os 2 primeiros mandamentos da aliança, que eles haviam acabado de receber, onde se diz: nenhum outro Deus, que não haja nenhum outro ídolo. Agora, o que acontece é muito importante. Deus sabe o que está acontecendo lá embaixo, e ele então primeiro convida Moisés a ouvir a sua própria ira, e ele diz a Moisés o que ele quer fazer: dizimar Israel. Mas Moisés intercede, apelando para o caráter de Deus. E ele diz que, primeiramente, dizimar Israel iria ao contrário da promessa que ele havia feito com Abraão. E então Moisés apela para a reputação de Deus junto às nações vizinhas. O que irão pensar ao vê-lo destruindo o seu próprio povo? E então Deus aceita a intercessão de Moisés e se acalma, apesar dele trazer julgamento àqueles que instigaram a prática de idolatria. Ele perdoa a nação como um todo e promete renovar a sua aliança. E é bem aqui, nesse ponto da história, que Deus, pela primeira vez, descreve o seu próprio caráter para Moisés. Ele diz: o Senhor é misericordioso, é gracioso, é tardio em irar-se, de grande clemência, que ele perdoa o pecado, mas que não deixará o perverso impune. Então nós temos essa tensão. Deus é cheio de misericórdia, mas ele também tem que lidar com a maldade. Se ele afirma ser bom e, acima de tudo, o Deus ser fiel em todas as suas promessas, e ele o será, mesmo que isso signifique que ele estará se comprometendo com um povo que é completamente infiel. Então, após renovar a aliança com Israel, Deus comissiona Moisés a ir e construir o tabernáculo. E mais uma vez, nós temos 5 longos capítulos descrevendo em detalhes a construção do tabernáculo. E tudo se junta no capítulo final, onde o tabernáculo fica pronto. A presença gloriosa e divina de Deus agora paira sobre a tenda. Todos estão otimistas. Moisés se dirige para entrar na tenda e ele não consegue. Ele não consegue entrar e é assim que o livro termina. É realmente surpreendente, mas nem tanto se você parar para pensar. Você pode ver agora quanto o pecado de Israel danificou, prejudicou o relacionamento com Deus em mais maneiras do que nós imaginávamos. O livro começa, lembre-se, com a maldade de Faraó ameaçando Israel e ameaçando a promessa da aliança divina. Mas agora, no fim do livro, Israel se tornou seu próprio pior inimigo. É o pecado de Israel que está ameaçando o futuro da aliança. Então, a pergunta que fica é: como Deus irá reconciliar esse conflito entre sua santidade, sua bondade e sua presença com a corrupção e o pecado de seu próprio povo? A solução para esse problema é sobre o que o próximo livro fala. Mas agora ficamos por aqui. Esse é o livro do Êxodo.